A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e eu estou dando aula na revista dos adolescentes. Estamos indo hoje para a lição de número 3, que tem como título A Grandeza da Criação. Esta lição estará falando sobre a criação, sobre tudo aquilo que Deus criou. Desde o momento em que ele cria desde o mundo, aos animais, à terra, ao mar e tudo aquilo que Deus, ele criou no princípio de tudo. E nessa lição, é muito importante você, professor, aproveitar que está em janeiro agora, comecinho do ano, aproveitar este momento com seus alunos e fazer uma aula diferenciada com eles. Porque como vai estar falando sobre a grandeza da criação na lição 3, seria muito interessante você, se você puder e conseguir dar esta aula num ambiente onde há uma contemplação da natureza, seria uma aula exemplar, porque vai falar sobre a grandeza da criação. Então, se na sua cidade tem um parque ecológico, tem uma área verde, tem uma área de caminhada, que seja até mesmo em uma praça, onde há muitas árvores, há muitas flores, fazer uma aula diferenciada dentro das suas possibilidades. Se você mora perto da praia também, fazer uma aula na praia, onde os adolescentes eles possam conseguir admirar a grandeza da criação, a natureza, as árvores, a grandeza do mar, um rio, uma cachoeira, enfim, há uma infinitudes, né? Há infinitas possibilidades para vocês conseguir dar uma aula diferenciada para seus alunos. Lembrando que desde a mais elaborada até mesmo a mais simples, que poderia ser em uma praça ou em alguma área verde da sua cidade. Tá bom? Então pense nisso, reflita sobre isso, para que você possa levar os seus adolescentes a ter este contato com a natureza, a ter esse contato com a criação, com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus formou, tá? Então, bora lá refletir junto comigo agora nessa lição de hoje. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 1 e a leitura ela é do versículo 1 até o versículo 25. É muito importante fazer a leitura em sala de aula com os seus alunos, fazer com que cada um leia um versículo, porque essa leitura da Bíblia, ela é importantíssima, porque ela vai falar sobre a criação, ela vai falar sobre o princípio de tudo. Então, é muito importante que os alunos eles leiam essa passagem na Bíblia para depois iniciar a aula dentro da lição, para que eles possam ter esse contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, fazer a leitura em sala de aula, falar para cada um ler um versículo, interagindo ali todos juntos, né? E seria um momento assim, ó, muito valioso entre professores e alunos ali, tá bom? Então vamos lá. A mensagem fala sobre: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Ou seja, este Deus poderoso que trouxe para nós a grande criação e o sopro e o fôlego de vida para nós também. Então vamos lá. Quais são os 3 objetivos da lição de hoje? Primeiro, ensinar o relato da criação em todas as suas faces, natureza, animais e toda a flora e fauna, tudo aquilo que Deus criou. Pontuar a complexidade do corpo humano, mostrando a impossibilidade do surgimento espontâneo e aleatório da vida. E incentivar
o adolescente a adorar o Deus Criador. Ou seja, esses são os 3 pontos principais da aula de hoje da revista. Então, vamos lá. No Vamos Descobrir, fala assim, ó, os detalhes são tão grandiosos e impressionam a qualquer observador, até mesmo os cientistas. Ou seja, até mesmo os cientistas, eles param diante da grandeza e da imensidão da criação, do mundo. O nosso mundo, ele é muito lindo. Existem lugares incríveis, lugares belíssimos. Pela internet mesmo você consegue viajar por várias paisagens, por vários lugares incríveis que você para e pensa, nossa, se eu estivesse lá, né? E é muito interessante isso. Neste momento da aula, pergunte para os seus adolescentes quais são os sonhos dele. Se eles têm um sonho de conhecer a neve, se eles têm um sonho de ir para um lugar bem frio, se eles têm um sonho de conhecer algum lugar quente. Quais são os sonhos dele? Qual criação que eles queriam conhecer de perto? Qual paisagem que eles queriam contemplar de perto? Né? É o momento de fazer eles refletirem, pensar um pouco sobre tudo aquilo que Deus fez, tá? Então vamos lá. Hora de aprender. Os céus e a terra são criações de Deus. O Senhor os criou a partir do nada, ou seja, foi Deus que fez. Deus criou tudo, todo o seu funcionamento, toda a engenhosidade, tudo. Foi tudo criado por Deus. E essa criação, ela veio a partir do nada. No princípio era Deus. E aí, Deus criou os céus e a terra. Bom, vamos lá. No primeiro dia, criou os céus, a terra e a luz. No segundo dia, fez divisão entre a água, águas de cima e águas de baixo. No terceiro, ajuntou as águas num só lugar e apareceu a terra seca. A terra foi ordenado que produzisse vegetais, plantas com sementes e árvores frutíferas. No quarto dia foram criados os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, foi um processo, foi um passo de cada vez, foi um momento de cada vez. Deus foi criando tudo aos poucos, tá bom? Então vamos lá. No tópico 2 vai falar, Deus criou o mundo animal. Tendo criado o habitat perfeito, o Senhor, no quinto dia, criou toda a diversidade de espécies, de seres vivos, aquáticos e de aves no quinto dia. Em seguida, toda a diversidade de espécies de animais selvagens, domésticos e que se arrastam sobre a terra no sexto dia. Ou seja, que traz todo o relato, desde a terra, o mar, as águas, o céu, o sol, a lua, os animais, todas as plantas, árvores frutíferas, as árvores não frutíferas, as plantas, as flores, tudo foi criado nesse momento aqui. Quando Deus ordenou que fossem criados todos os tipos de seres vivos do mar, da terra, milhares e milhares de criaturas surgiram em um número impossível de ser catalogada. A voz de Deus é poderosa e dá vida. Ou seja, todo esse relato que eu estou lendo aqui é a leitura que está em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 25. Ela vai trazer todo esse relato aqui que a revista está nos trazendo de uma forma mais resumida. Então, aqui traz toda a criação de Deus, toda a sua magnitude. Se na sua cidade também tiver algum lugar com animais, seja um zoológico, seja uma área de preservação, uma área de acolhimento também de animais, se tiver a possibilidade de fazer uma visita neste lugar, também seria muito importante no momento desta aula, porque tem muitos lugares como o zoológico, como
às vezes é um parque florestal, tem lugares ali onde você pode estar fazendo um piquenique. Então você poderia elaborar um café da manhã diferenciado juntamente com seus alunos e também estar já ministrando esta aula num ambiente mais, né, direcionando eles para a contemplação da criação, seja de paisagens, árvores, cachoeiras, rios, até mesmo animais, ou em uma praça mesmo, onde há bastante árvores e flores e bastante vegetação. Também muito interessante, tá? O importante é fazer essa aula diferenciada com eles, levando eles a ter esse contato com a grandeza da criação. Vamos lá. No tópico 2 vai falar assim, ó, a criação é maravilhosa, tá? A grandeza da fauna. A expressão fauna é utilizada para indicar o grupo de todos os animais. A palavra também pode ser utilizada para destacar os seres de determinada região. No Brasil, no dia 22 de setembro, é comemorado o Dia da Fauna, pois nosso país tem grande parte da biodiversidade de fauna e flora do planeta. São mais de 100.000 espécies. Ou seja, o nosso Brasil ele é riquíssimo, né, em sua diversidade, na fauna e na flora. Tópico 2. A diversidade da flora. A palavra flora indica a diversidade de plantas de um determinado ecossistema. Estima-se que no Brasil esteja de 10% a 15% de toda a biodiversidade do planeta. São cerca de 46.000 espécies de vegetais divididas em várias categorias. Ou seja, aqui continua mostrando a grandeza do nosso país, do nosso Brasil. No tópico 3 vai falar a grandeza e mistérios do corpo humano, tá? No tópico 1 vai falar uma máquina extraordinária. Por quê? O nosso corpo ele é uma máquina, aonde cada órgão, cada pedacinho do nosso corpo desenvolve um sistema. Então nós somos como se fôssemos o quê? Uma máquina humana, né? Com toda a sua engenhosidade, com todos os movimentos, pensamentos, raciocínios e tudo mais. Ou seja, aqui mostra essa grandeza da criação que Deus criou. Então vamos lá. O nosso corpo ele é produzido por 80 órgãos do corpo humano, ou seja, o nosso corpo humano ele possui 80 órgãos ao total, 206 ossos, 5 litros de sangue, 160.000 quilômetros de vasos sanguíneos, 86 bilhões de neurônios e cerca de 38 trilhões de células compostas por um mesmo DNA. Ou seja, olha a grandeza e a imensidão que há dentro do nosso corpo, dentro daquilo que nós somos como seres viventes. Ou seja, há uma imensidão, há uma criação aqui magnífica, né? Vamos lá. Um ser humano costuma ter de 90.000 a 100.000 batimentos cardíacos por dia e cerca de 23.000 respirações em 24 horas. Deus formou Adão do pó da terra. Não havia nele vida. Depois soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. O que havia naquele sopro divino? Havia vida. A vida que só Deus pode dar. Neste momento aqui, faça uma pausa. Fala para cada adolescente respirar fundo, encher os pulmões, sentir essa máquina funcionando,
sentir esses pulmões enchendo de ar, expirando devagarzinho, soltando o ar. Isso faz com que eles contemplem essa criação que Deus fez, que é essa imensidão, que é o respirar, é o olhar para dentro de si e agradecer por este fôlego, por esta vida e por este respirar, trazendo eles para a realidade, porque a realidade é tudo isso que nós estamos falando, sobre a grandeza, sobre a criação, sobre o quão importante cada um deles ali é, sobre o quão importante é a vida deles. Então este é um momento de autorreflexão em sala de aula, para que eles possam contemplar a si mesmos diante da criação de Deus, deles sentir esse respirar, deles sentir esses batimentos cardíacos, de parar para pensar o quanto que eles respiram, o quanto que o coração bate em 24 horas. Isso é incrível, né? Não é mesmo? Então vamos lá. A grande complexidade do corpo humano, tópico 2. Um conhecido biólogo molecular chamou de complexo irredutível o sistema que, se for retirada qualquer uma de suas partes, o funcionamento básico torna-se impossível. Ou seja, o nosso corpo, ele é uma máquina humana, um ser vivo, mas é uma máquina. Então, se tirar qualquer parte dele, ele já não funciona. Não tem como o corpo humano ele viver sem oxigênio, porque o nosso corpo precisa da respiração, precisa do oxigênio. Não tem como nós vivermos sem o nosso sangue. Não tem como nós vivermos sem o nosso coração. Então, tudo é importantíssimo dentro do nosso corpo. Então, tudo precisa estar funcionando bem. Então, é muito importante fazer a promoção de saúde aqui. Não é porque é adolescente que está isento de doenças. É importante que eles façam exames periódicos, exames regulares, exames aonde eles possam ir, olha, chegar no médico e falar, olha, eu quero fazer um check-up, quero fazer uns exames, exame de vitaminas. Quantos adolescentes estão deprimidos, sem energia, não querem sair de casa, não querem fazer uma caminhada, não querem marcar algum encontro com os amigos, às vezes marcam um evento na igreja, vários adolescentes não vão porque está cansado, porque está afadigado. Isso pode ser falta de vitamina D, de vitamina B12, pode ser falta de ferro no organismo, onde se sente muita fadiga, muita dor no corpo. Então é preciso fazer a promoção de saúde nesse momento de sala de aula também. Se eles estão se cuidando, se eles estão tendo esse autocuidado de si mesmo, tá? Porque o autocuidado não é só levantar, olhar no espelho e admirar, oh, nossa, olha como Deus me fez, né? Lindo, linda, né? Não! É cuidar também daquilo que Deus fez. É cuidar, e o cuidado começa dentro de casa, cuidar de si mesmo, tá? É aquilo que eu já venho falando em outras aulas. Às vezes queremos cuidar lá fora, mas esquecemos de cuidar dentro, às vezes é dentro de nós mesmos. Não só dentro do nosso lar, da nossa casa, mas dentro do nosso corpo humano. Será que os adolescentes, eles têm cuidado do seu corpo? Eles têm cuidado da sua saúde? Eles têm feito exames periódicos para ver como que está a saúde deles? Porque às vezes, esse adolescente, às vezes os pais se queixam para os professores, olha, esse adolescente não quer sair de casa, esse adolescente só fica trancado dentro de casa, não sai para nada, não é mesmo? Mas será que não está faltando uma vitamina aí para estimular, para dar energia, para ele sair dessa cama, para ele sair de dentro de casa, para ele poder
desbravar este mundo lá fora, às vezes está faltando uma vitamina ali. Então é importante ter esse olhar, esse cuidado também. Nem tudo é falta de ânimo. Às vezes está faltando uma vitamina aí. Então, estimule isso com seus alunos, converse com eles, pergunte como que está a saúde deles. Eles sabem como que eles estão? Como que está a saúde deles? Então é um momento, professor, de você interagir com eles, de levantar questionamentos dentro de sala de aula, fazer perguntas para ele, perguntar como que tá. Algum deles, pergunte para ele, algum de vocês fazem exames anualmente? Pelo menos uma vez por ano? Tá? Então faça esse questionamento em sala de aula, tá bom? Então, todo o nosso corpo, ele é importantíssimo, tá bom? No tópico 3 vai falar assim, ó. A vida não surgiu por acaso. Pensar que somos fruto do acaso e da sorte é rejeitar o princípio de que toda a criação é obra de uma mente inteligente. Neste momento aqui, faça uma pausa. Porque muitos cientistas querem explicar a criação, né, do mundo e tudo. Mas nós temos mentes brilhantes, mentes que criam coisas, criam objetos. E um dos objetos hoje que foram criados pela mente humana está na mão deles aí todos os dias, que é o celular. Não é mesmo? Então, todos os dias querem que um celular top, o lançamento do momento e tudo mais, e acha lindo, maravilhoso essa criação, né? Que criou o celular, né? E criou tudo isso. Então, assim, há muitas pessoas de muitas mentes brilhantes que criaram muitas coisas, como a luz elétrica, todos os aparelhos eletrônicos, ou todos os eletrodomésticos de uma casa. Então, há uma infinitude de criações, o motor de um carro, toda a sua engenhosidade, seu funcionamento, um avião que voa, o seu motor, como que ele voa, o vento, a aerodinâmica e tudo mais. Então, existem muitas mentes inteligentes, muitas mentes incríveis. E tá tudo bem, ninguém questiona. Como que surgiu, da onde que surgiu, como que foi feito. Muitos nem procuram saber da onde que surgiu nada. Apenas existe pronto. E querem questionar aquilo que Deus fez. Não consegue ver este Deus como uma mente brilhante, uma mente incrível, uma mente hiper, mega, super inteligente, que criou toda a humanidade. E ao invés de crer, de usar fé, de ter fé e acreditar, olha, eu tenho fé, eu acredito que isso aconteceu assim dessa forma, né? Tenho fé nisso, porque a fé e o crer preenche todas as lacunas, preenche tudo aquilo. Você consegue ler e acreditar naquilo que você está lendo. Você consegue ler e ter fé naquilo que você está lendo. Então, é muito importante parar para refletir sobre isso. Principalmente os adolescentes, com aquele celular na mão top, ultra, último lançamento. E não consegue olhar para a grandeza da criação de Deus. Tá bom? Na conclusão, diz assim: tudo foi criado por Deus, os céus e a terra, o sol, a lua e as estrelas. Todos os animais, grandes e pequenos, as incontáveis plantas do reino vegetal e os seres humanos, tudo foi criado de uma forma poderosa. A criação é convocada todos os dias para louvar ao Criador. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Ou seja, tudo aquilo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E no Pense Nisso traz assim, ó. O Brasil é um país muito grande, mas em quase todos os ambientes é possível ter algum contato com a natureza. Separe um tempo para fazer isso.
Observe o nascer e o pôr do sol. Algum adolescente, ele já foi em alguma determinada área da sua cidade, da onde ele mora, e onde ele conseguiu contemplar o pôr do sol? Ou o nascer do sol? Eu moro na cidade de Franca, interior de São Paulo. E aqui nós temos o Pedrocão, aonde nós vamos lá, é onde tem um ginásio de basquete aqui de Franca. E lá tem várias áreas, tem uma área verde, tem várias árvores, tem quadra de areia, tem brinquedos para as crianças brincar, muitas pessoas fazem caminhada lá. E lá fica de frente para a rodovia, que é uma área toda verde. E ali você senta debaixo de umas árvores ali você faz um piquenique com a família e você consegue contemplar o pôr do sol. Eu já fui por diversas vezes e é maravilhoso você tirar um momento com a família, de estar junto ali neste momento de contemplação da natureza, do pôr do sol e tudo mais. Então, fale isso para os seus adolescentes, estimule eles. Se tem um lugar na sua cidade, professor, você sabe disso, fala para eles convidarem os seus pais ou montar um grupo de amigos e ir fazer um piquenique neste lugar, onde eles possam contemplar a grandeza da criação, a grandeza de Deus, a natureza, os animais, os pássaros, tudo aquilo que Deus criou, tá? Então, ó, contemple as estrelas, ouça o canto dos pássaros e observe de perto plantas e folhas. Medite na grandeza de Deus e o adore por seu imenso poder. Ou seja, que lição, hein? Traz aqui grandes reflexões para a nossa vida, não somente dos seus alunos, mas para você também, professor, tá? Então, traz grandes reflexões, traz grandes pensamentos aqui para que você possa contemplar não somente a natureza, mas a criação que Deus fez, que foi nós, os seres humanos. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, é importantíssimo deixar o like. Se ficou alguma dúvida, se gostou do vídeo, comente aqui também, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, tá bom? Se ficou alguma dúvida, manda aqui pra gente que nós estaremos respondendo os comentários de vocês. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.